Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Saudações geográficas, eu sou o professor André e neste vídeo vamos falar então sobre as relações de trabalho no campo, né? Como é que elas são exercidas e quais são as classificações, né, que existem. Vamos ver aqui então? Vamos lá. Então, olha só, você conhece algum tipo de relação de trabalho no campo, né? De troca, né, de relações de trabalho entre, por exemplo, patrão e empregado e assim por diante? Vamos ver aqui então. A primeira delas aqui, né, que sabemos que no Brasil, né, temos aí cerca de 17,8 milhões de habitantes que vivem então do trabalho rural, que corresponde a cerca de 21,1% de toda a população economicamente ativa do Brasil, ok? E também sabemos que o primeiro tipo de classificação aqui é a mão de obra familiar. Como que é essa mão de obra familiar? É aquela exercida pela própria família, né, em que é dona da propriedade, ela participa de todo o processo de produção, né, dos produtos agrícolas e pecuários, também usando a própria família aí na mão de obra de trabalho, né, desde a esposa, também o próprio pai, né, e os filhos também participam de todo o processo de produção. Então esse é o tipo de mão de obra familiar, tá bom? Muito bem. E aqui temos também o segundo tipo, é o tipo de parceiros. Então há uma parceria firmada, ela pode ser formal ou não, em que o patrão, que é o dono das terras, por exemplo, uma pessoa que dá a mão de obra, né? Eles fazem uma parceria e depois isso é pago por meio de parte de produção, por exemplo, né? Ou então em próprio dinheiro mesmo, né? Moeda corrente, tá bom? Então, por exemplo, uma pessoa ela é contratada aí, né, por meio de um contrato para ser um tratorista e depois ele recebe parte de produção ou de salário, né? Então é uma forma de parceiros, tá bom? Muito bem. Outro tipo também são os arrendatários. Então são aquelas pessoas que arrendam, ou seja, alugam terras, né? Essas terras então eles produzem os produtos, soja, feijão, cana-de-açúcar, né? Geralmente usinas, né, arrendam terras também, as grandes empresas, e produzem os produtos agrícolas ali ou pecuários. E depois, quando é feito então ali no final da produção, né, quando tem a colheita, ou então no final ali no abate dos animais, tem a divisão ali ou na forma de moeda corrente, previamente acordada, ou na forma de parte da produção, como em soja, né? Por exemplo, a soja ela é produzida, né, e comercializada em sacas, né? 60 quilos, né, em cada saco de soja. Então, o agricultor pode pagar o dono da propriedade em sacas de soja ou, por exemplo, em dinheiro mesmo, moeda corrente, tá bom? Outro tipo aqui é o o assalariado permanente, que é aquele que trabalha, né, com carteira assinada, de acordo com a legislação trabalhista também. Então, aquele que trabalha de forma permanente para o dono ali da propriedade. Muito bem. Mas também temos os temporários. Como é que é o caso dos temporários, né? São aqueles trabalhadores que durante uma safra, durante aí, um período de produção, eles são contratados para trabalhar na lavoura ou na pecuária e depois que termina então esse período, eles ficam desempregados, como os boias-frias que trabalham no setor aí, de colheita da cana-de-açúcar, ou então na colheita do algodão e assim por diante, tá bom? É um exemplo também aí. E temos também, olha aqui, ó, que existem os não remunerados, né? Aqueles que trabalham sem ter um salário fixo ou nada de salário. E daí, no caso, entra também a escravidão, né? Pessoas que viram escravas, né? Tem no Brasil ainda em quantidade. Mas também temos os casos que, no caso de crianças que também trabalham para os pais, né? Fora, claro, do horário da escola e tudo mais. E até as esposas também. Que daí, no caso, seria tão mal assim, né? E aqui temos os poceiros, né, que é o último que nós vamos citar aqui então. São trabalhadores rurais que ocupam terras devolutas, com a finalidade de desenvolver então a agropecuária. E o que são terras devolutas? São aquelas terras do governo, né, do estado. Eles ocupam essas terras aí e exercem então a produção agrícola, tá bom? Muito bem, então nós vimos então neste vídeo como que se dão as relações de trabalho na zona rural. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.